A filosofia é compreendida como uma das mais importantes contribuições oferecidas pela civilização grega. O tão afamado gosto que os gregos possuíam pela sabedoria pode ser considerado como um item que influi na construção de outros diferentes aspectos desta sociedade. Nesse sentido, podemos destacar como a construção de regime democrático dentro desta civilização. Também pode ser visto como um dado importante no desenvolvimento da filosofia. É neste contexto que o presente trabalho tem o objetivo de demonstrar e refletir sobre a biografia, o que será falado, a liberdade, o contato social e democracia, conceitos abordados por Jean-Jacques Rousseau, visto que o mesmo foi um importante filósofo. Em suas ideias aborda correntes filosóficas do contratualismo e discute sobre o que é liberdade, a prevalência e a soberania da vontade coletiva e compara o direito natural de todo ser humano à liberdade em contrapartida com os governos absolutistas. Jean-Jacques Rousseau, também conhecido como J.J. Rousseau ou simplesmente Rousseau, foi um importante filósofo, teórico, político, escritor, compositor, autodidata genebrino. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Rousseau havia inovado muitas coisas no campo da música, o que lhe rendeu o convite de Diderot para que escrevesse sobre isso na famosa enciclopédia. Além disso, obteve sucesso com uma das suas óperas, intitulada O Adivinho da Vila. Aos 37 anos, participando de um concurso da Academia de Dijon, cujo tema era o restabelecimento das ciências e das artes, terá favorecido o aprimoramento dos costumes. Torna-se famoso ao escrever, respondendo de forma negativa ao discurso sobre as ciências e as artes, ganhando o prêmio em 1750. Após isso, Rousseau então ficou famoso na elite parisiense. É convidado para participar de discussões e jantares para expor suas ideias. Rousseau então falece aos 66 anos, em 2 de julho de 1778. A filosofia de Rousseau tem correntes filosóficas no contratualismo e aborda temas como a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, no qual ele argumenta como seria o hipotético estado de natureza, o definindo como os traços fundamentais que todo homem é portador, independente do tipo de cultura ou sociedade em que esteja inserido. Na natureza, o homem seria livre, virtuoso, piedoso, amoral, sem sociedade, sem Estado, sem tecnologia, sem dinheiro e sem propriedade. Outro assunto muito discutido pelo filósofo é a liberdade, determinada por ele como a capacidade de dispor de sua vida de conformidade com seus instintos sem nenhuma limitação além daquela imposta pela própria natureza. Portanto, na natureza não haveria bem ou mal, pois a moral é uma convicção criada socialmente. Segundo Rousseau, não se pode confundir o homem selvagem com o homem que temos diante dos olhos, mostrando o equívoco que era a teoria de Hobbes, que dizia que o homem é egoísta por natureza, por atribuir ao homem natural algo que na verdade é característica da civilização. Entre suas principais obras estavam Discurso sobre a Ciência e as Artes, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, do Contrato Social, Emílio ou da Educação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre liberdade. Rousseau ele achava que existiam dois tipos de liberdade: a liberdade natural e a liberdade civil. Eu vou explicar um pouquinho sobre a liberdade natural. Para Rousseau, a liberdade natural caracteriza-se por ações tomadas pelo indivíduo com o objetivo de satisfazer seus instintos, com o objetivo de satisfazer suas necessidades. Ao perder uma disputa com outros indivíduos, o sujeito não consegue exercer a sua liberdade, uma vez que a liberdade nesse estágio se estabelece a partir da correlação de forças entre os indivíduos. Também não haveria tendências ao conflito entre outros indivíduos, isolados quando encontram-se, pois seus simples desejos e necessidades seriam satisfeitos com pouco esforço, devido à relação de comunhão com a natureza. Para Rousseau, o que fez o indivíduo em estado de natureza parecer bom é justamente o fato de conseguir satisfazer suas necessidades sem estabelecer conflitos com outros indivíduos, sem escravizar e não sentir vontade de impor a sua força a outros para sobreviver e ser feliz.
Sobre a liberdade civil, Rousseau estabelece um princípio de organização das instituições políticas, no qual a organização de um povo em relação à propriedade, aos direitos e aos deveres de cada indivíduo são estipulados na lei, a partir do contrato social que orienta as constituições do Estado e da legislação. Um dos aspectos normativos do projeto de Rousseau é de que querer demonstrar a lógica dos princípios políticos do Estado e, simultaneamente, medidas utilitárias para a ação política dos indivíduos e do Estado. Por exemplo, estipular que a igualdade se dê juridicamente, mesmo reconhecendo que o princípio da desigualdade decorrente da propriedade privada ainda se mantém na ordem civil. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Portanto, ele se questionava em como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade. E, segundo ele, isso seria possível através de um contrato social, onde prevaleceria a soberania da vontade coletiva. Entende-se que, para Rousseau, a busca pelo bem-estar seria o único motivo das ações humanas, e, em determinados momentos, o interesse comum poderia fazer o indivíduo contar com a ajuda e opinião de seus semelhantes. Porém, em outros momentos, a concorrência faria com que houvesse uma desconfiança por parte de todos. Dessa forma, nesse contrato social seria preciso definir uma questão de igualdade entre todos. Se a vontade individual diria respeito à vontade particular, a vontade do cidadão deveria ser coletiva, deveria haver o interesse no bem comum. Em sua obra do Contrato Social, ele afirma que a propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os homens, partindo do ponto de que alguns teriam usurpado outros. Este pensador acreditava que seria preciso instituir a justiça e a paz para submeter o poderoso e o fraco, fato que não acontece por conta do nascimento da propriedade privada, fazendo com que o homem comece a ter uma preocupação com a aparência. Por isso, para Rousseau, o caos teria vindo da desigualdade, pela destruição da piedade natural e da justiça, tornando os homens maus e uma sociedade em guerra. Segundo Rousseau, o contrato social é de suma importância, pois os homens, depois de perderem sua liberdade natural, necessitariam ganhar em troca a liberdade civil, sendo tal contrato a solução para isso. Desse modo, o povo seria ao mesmo tempo a parte ativa e passiva deste contrato, ou seja, agente do processo de elaboração das leis e de cumprimento destas, compreendendo que obedecer à lei seria um ato de liberdade. Esse contrato social seria um pacto legítimo voltado totalmente para a vontade particular como condição de igualdade entre todos. Assim, a soberania seria o povo e não o rei, fato que colocaria Rousseau numa posição contrária ao poder absolutista que estava em vigor na Europa de seu tempo. Ele fala também da validade do papel do Estado, onde não seria soberano por si só, mas suas ações deveriam ser dadas em nome da soberania do povo, fato que sugere uma valorização da democracia no pensamento de Rousseau. Rousseau se mostrava um grande defensor da democracia em sua época, tanto até que seus ideais de igualdade e liberdade foram de grande influência aos revolucionários que iniciaram a Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 até 1799. Primeiramente, ele criticava a crença de que uma pessoa deveria se subordinar a outra, já que todos os homens são livres e iguais. Essa sua ideia, por si só, vai contra muitos outros pensadores, incluindo o filósofo grego Aristóteles, que defendia a escravidão, afirmando que certas pessoas nasceram para obedecer às outras, pois não teriam a capacidade de cuidar de si mesmas, e sendo assim, a desigualdade seria algo natural. Porém, para Rousseau, as pessoas que são submetidas a essa posição se encontram na mesma, pois não lhes foi dada nenhuma outra oportunidade, além da obrigação em obedecer e servir, e, portanto, é só isso que conseguem fazer. Mas se forem livres de convenções sociais, todas as pessoas são iguais em termos de capacidade, ao mesmo tempo que são livres, pois não são obrigadas a obedecer a ninguém. Outra coisa para ser apontada também é de que em seu livro Contrato Social, o filósofo declara: "O homem nasceu livre e em toda parte se encontra ferros." Com essa frase, ele compara o direito natural de todo ser humano à liberdade em contrapartida com os governos absolutistas da Europa do século XVIII, pois os homens são obrigados a obedecer a um monarca e por isso não podem usufruir de sua liberdade. Para ele, um governo só é legítimo se puder garantir a igualdade e a liberdade,
e a única forma de conciliar esses dois ideais com o governo é através da democracia. O voto expressa um governo baseado na igualdade de poder político e, por isso, se difere de uma monarquia. Logo, para o filósofo, o governo mais legítimo a se adotar seria de fato a democracia. Mas deve ser observado também a existência de dois tipos de democracia, a representativa e a direta. A democracia representativa consiste em uma votação na qual a população participa, de tempos em tempos, para escolher representantes que formarão o governo e tomarão as decisões políticas, sendo essa a democracia mais comum atualmente. Já a democracia direta consiste em uma votação na qual o povo vota para decidir a aprovação ou não de uma lei. A opinião de Rousseau referente à democracia representativa era de que o povo era somente livre durante a eleição dos membros do parlamento, mas que depois dessa ser concluída, voltavam a ser escravos. Portanto, o único tipo de governo possível seria o de uma democracia em que a população possa participar das decisões políticas constantemente. A desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta em fatores econômicos, educacionais e culturais. Está presente em todos os lugares do mundo, embora alguns sejam mais visíveis que outros. As causas mais comuns da desigualdade são má distribuição de renda, má administração dos recursos, lógica de acumulação do mercado capitalista, o mais-valia, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e educação, falta de oportunidades de trabalho. Muitos filósofos abordam o tema da desigualdade social, tendo também muitas teorias sobre sua origem. Agora, sobre a desigualdade social para Rousseau, Rousseau ele afirma que a liberdade do homem está cada vez mais ameaçada porque a desigualdade social é crescente. E procura remediar essa situação será o objetivo do contrato social, no qual o autor não se propõe a estudar o desenvolvimento histórico da escravidão, e sim os fundamentos da desigualdade. Segundo Rousseau, os homens exercem naturalmente seus instintos, não sendo nem bom e nem mal, mas um ser amoral. Isso significa que na natureza os homens não se agridem mutuamente, sem uma motivação, mas apenas por legítima defesa. Além do mais, a desigualdade surge quando alguém cerca um lote de terra e diz: "Isso é meu". Em razão disso, outros homens são levados a fazer a mesma coisa e se reúnem ou associam-se para poder usufruir daquilo que a terra pode lhe oferecer. Mas com isso também se cria um modo de sobrevivência organizada que exclui grande parte dos homens dos benefícios da natureza, agora desprovido do seu alimento e da sua liberdade, por causa da situação da propriedade privada. O homem torna-se subordinado daqueles que a detêm. A propriedade faz perder a liberdade natural. Além da desigualdade social, há também outras que interferem no modo de vida da sociedade, como, por exemplo, a desigualdade econômica, que consiste no contraste da distribuição de renda, a desigualdade racial, que é a diferença de oportunidades para as diferentes raças, negro, branco, amarelo ou pardo, a desigualdade regional, que se explica pela discrepância entre regiões, cidades e estados, e a desigualdade de gênero, que se traduz na diferença entre homens e mulheres, homossexuais, trans e demais gêneros. Desigualdade social no Brasil e no mundo. No levantamento exposto pela revista Desafios do Desenvolvimento, mantido pelo IPIA, em 2004, Hungria, Japão e Dinamarca eram os países com menores taxas de desigualdade social, tendo o índice de Gini de 0,244, 0,247 e 0,249 respectivamente. Os Estados Unidos ocupavam o 76º lugar no ranking, com o índice de 0,408, enquanto o Brasil ocupava o 120º lugar, com o índice marcando em 0,591. Além do coeficiente de Gini, temos dados de pesquisas variadas, que mostram a alta desigualdade social no mundo. Segundo matéria publicada no periódico El País,
1% da população mundial concentra metade de toda a riqueza do planeta. Na mesma matéria, há uma pirâmide de renda demonstrando que 0,7% da população mundial possui renda de mais de $1 milhão mensais. 7,4% possuem renda entre 100 mil e 1 milhão. 21% possuem renda entre 10 mil e 100 mil dólares. E 71% possuem renda menor que 10 mil dólares mensais. O maior problema é que grande parte desses 71% mais pobres do planeta possuem renda extremamente baixa ou está abaixo da linha da pobreza, tendo dificuldades para manter a alimentação e moradia dignas. O Brasil encontra-se na faixa dos países com alto índice de desigualdade social. Entre os chamados BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, países com elevado índice de crescimento econômico e potencialidade de crescimento para as próximas décadas, o Brasil é o país com maior desigualdade social, enquanto Índia, China e Rússia ocupam, respectivamente, o 34º, 90º e 93º lugares. O Brasil está em 120º no ranking de 127 países, feito pelo IPEA em 2004, sob a medição do coeficiente de Gini. Dados expostos em matérias do G1 mostram que, em 2017, o Brasil foi classificado como o 10º país com maior desigualdade social em um ranking de 140 países. A matéria aponta que dados levantados pela Oxfam mostram que os 6 maiores bilionários brasileiros concentram juntos a riqueza da metade da população brasileira. Isso significa que em um país com aproximadamente 210 milhões de habitantes, 6 deles possuem a riqueza equivalente de 105 milhões. O Brasil é o país que mais concentra riqueza entre o 1% mais rico na América Latina, tendo seu coeficiente de Gini mais baixo entre os países latino-americanos, ficando atrás apenas de Colômbia e Honduras. Consequências. Uma das consequências mais graves são a pobreza, a miséria e a favelização. Ademais, a desigualdade social traz fome, desnutrição e mortalidade infantil, aumento das taxas de desemprego, grandes diferenças entre as classes sociais, marginalização da parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país e aumento dos índices de violência e criminalidade. Num país democrático, se presume que o governo é capaz de conter o crescimento da desigualdade social através de políticas públicas relacionadas com a redistribuição de renda, para que assim a riqueza seja cada vez mais desconcentrada. Explicando melhor, o raciocínio seria de que, quanto mais a riqueza se concentra nas mãos de uma minoria de pessoas, mais a maioria, que seria a população, usaria sua capacidade democrática para mudar a situação e reverter a concentração de renda na sociedade. No entanto, essa questão aparentemente muito simples de ser resolvida não é o que tem realmente acontecido na realidade atualmente. Primeiro porque as pessoas não têm o mesmo poder de influenciar as políticas públicas, já que mesmo com grande parte da população demonstrando insatisfação com a desigualdade social, essa vontade não tem sido de fato refletida na política. Essa insatisfação pode ser observada, por exemplo, por meio de uma pesquisa que foi feita pelo jornal estadunidense New York Times, em fevereiro de 2019. Nessa pesquisa, a grande maioria dos participantes acredita que a desigualdade social é um problema que deve ser enfrentado pelo governo. Apesar desse resultado, o desejo da população estadunidense por uma sociedade menos desigual encontra muitas dificuldades para se de fato concretizar. Existem também pessoas que usam de argumentos e hipóteses para minimizar os prejuízos causados pela desigualdade social. Mas um artigo publicado na revista The Economist mostrou que esses argumentos não de fato explicam a desigualdade presente. O artigo também fala que nos últimos tempos a distribuição de renda tem acontecido cada vez mais a favor dos ricos, ao mesmo tempo que os representantes políticos têm se preocupado cada vez menos com a questão da redistribuição de renda. Mostrando que, apesar da vontade da população de resolver esse problema social, as autoridades públicas não mostram interesse em lidar com o mesmo. Desse jeito, então, o artigo sugere que grande parte do problema está relacionado com o fato de que, conforme a desigualdade aumenta, a influência que os ricos têm sobre a política também aumenta, e mais especificamente na criação de políticas relacionadas com a concentração da renda e da riqueza,
o que os permite, de certa forma, bloquear a concretização da vontade popular. É cada vez mais difícil justificar a situação atual da concentração de riqueza. Não há uma justificativa plausível de que a situação atual da concentração de capital é benéfica para a sociedade. É evidente que a criação de uma sociedade mais igualitária se encontra na política, principalmente no fato de que há um bloqueio na tentativa de criar e implementar políticas públicas que tenham o intuito de redistribuir a renda e desconcentrar a riqueza. Se a política não corresponde com os desejos da população, ela só serve então como um instrumento para a classe dominante, enquanto que a democracia se torna apenas uma fachada, que não de fato causa alguma mudança social. Sendo assim, o problema não é a falta de soluções, já que há muitas formas de conter o crescimento da desigualdade social.